Salmos 34, verso 1. O tema da mensagem de hoje é louvando apesar de. E aí você vai entender bem o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Salmos 34, 1, você achou aí? A palavra do Senhor diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmos 34, verso 1. O tema da mensagem de hoje é louvando apesar de. E aí você vai entender bem o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Salmos 34, 1, você achou aí? A palavra do Senhor diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui mostra um salmo de Davi, um dos belíssimos salmos que o rei Davi escreveu. E Davi, ele diz o seguinte, como nós lemos, ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Sabe, eu quero ir direto ao ponto com você e dizer para você o seguinte: é muito fácil louvarmos a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil bendizermos o santo nome do Senhor quando tudo está de acordo com o que nós queremos e precisamos. Agora, Deus prova a nossa fé e prova a nossa fidelidade a Ele por meio das provações, das dificuldades, das lutas. Sabe, quando o médico diz que não tem jeito, Deus continua provando a sua fé para saber se você ainda acredita que Ele é o Senhor. Esse Salmo 34, só nos versos, só de você olhar os 8 primeiros versos, você encontra a expressão Senhor, a palavra Senhor, por várias vezes. Na verdade, do verso 1 ao verso 8, apenas o verso 5 não tem a palavra Senhor. Todos os outros 7 versos contêm a palavra Senhor. Davi está ressaltando para a alma dele, para o coração dele entender uma verdade. Apesar das dificuldades, existe um Senhor sobre a minha vida. Apesar das lutas, existe um Senhor sobre mim. Quando nós olhamos para esse salmo, nós precisamos compreender o contexto que Davi estava vivendo. Irmãos, Davi estava enfrentando um momento de grande dificuldade. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. A ordem era: se encontrarem Davi, matem-no. Davi era um dos grandes guerreiros do povo de Israel. Na verdade, naqueles dias, o maior de todos os guerreiros. Até cantaram canções para Davi, e na canção que cantaram era: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso tudo produziu problemas para Davi, mas tudo estava no controle do Senhor de Davi, do nosso Senhor, o nosso Deus. Agora, Saul manda o exército caçar Davi, como se Davi fosse um bandido. Davi foge e vai procurar abrigo no pior lugar para se procurar abrigo. Ele vai para o meio do exército inimigo. Ele vai para a cidade dos filisteus e chega lá e procura abrigo lá. Quando levam ele diante do rei, ele se faz de louco. A Bíblia diz que ele começa a babar, que ele começa a falar palavras sem sentido, sabendo que se ele estivesse ali como um grande guerreiro que ele era, perfeitamente são ali, ele seria condenado à morte, com certeza. Davi, lembra da canção que fizeram? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e tenha certeza disso. Se você conhece a Bíblia, sabe que desses 10 milhares, a maior parte foram de filisteus. Era praticamente uma sentença de morte para Davi ir para o meio dos filisteus. Mas Deus tem propósitos muito loucos aos olhos humanos, aos olhos naturais. E é interessante notar aqui que Deus não poupa os seus escolhidos, e Davi era um escolhido de Deus, amém ou não amém? Davi era um escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o rei que Deus escolheu para governar o seu povo, a nação de Israel. Davi era um escolhido de Deus, sem dúvidas. Precisamos observar nesse contexto histórico que Deus não poupa os seus escolhidos de passarem por momentos de dificuldades. Na verdade, quando olhamos para a Bíblia está repleta de escolhidos de Deus, de eleitos do Senhor, de pessoas que Deus chamou com um grande propósito
passando por momentos de grandes dificuldades. Todos os grandes homens e mulheres da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e da história da humanidade, enfrentaram grandes momentos de dificuldades. Deus permitiu Davi agora passar por um período de humilhação. E você sabia que Deus, Ele pode permitir isso na vida dos seus escolhidos, dos seus filhos, dos seus amados? Momentos de humilhação, de dor, de sofrimento, de tristeza. Deus permite. Talvez você esteja vivendo hoje, nesse período da sua vida, um tempo de tanta tristeza. Perdeu alguém que você amava demais, e a dor está preenchendo seu coração absurdamente. Parece que essa dor não vai passar nunca. Talvez o seu sentimento é: será que Deus não se lembra mais de mim? Será que Deus quer me ver sofrer, pagar por todos os erros que eu já cometi? Às vezes, quando estamos passando por grandes problemas, pensamos isso: será que Deus está me punindo? A dor às vezes ela é tão intensa, tão aguda, e não só a dor da perda, mas sabe, a dor da incerteza também é aguda demais. A dor da incerteza de se a cura vai chegar, a dor da incerteza de se o tratamento vai dar certo, a dor da incerteza de se o que você espera vai acontecer de uma forma boa. E às vezes os pensamentos ruins começam a vir à cabeça, e pensamentos de derrota, pensamentos de perda, pensamentos de agora nada mais vai dar certo. Aqueles pensamentos assim: nada na minha vida funciona, nada dá certo. E se tem uma estratégia que o inimigo tem, que o diabo tem, é levar os filhos e filhas de Deus à murmuração. Quando nós murmuramos, nós ofendemos o coração de Deus, porque nós deixamos claro que confiamos em Deus. Então agora prova na prática. Deixamos claro por meio da murmuração que a nossa confiança está abalada pelas circunstâncias. Quando olhamos para esse salmo, vemos Davi dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo. E o tempo todo é o tempo todo, não é só quando as coisas estão boas, é quando as coisas estão muito difíceis também. Se você olhar o cabeçalho da sua Bíblia aí, se ela tem, né, como a maioria das Bíblias tem, nesse capítulo 34, fala Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante do rei dos filisteus, e depois foi livre, né, foi liberto e fugiu, foi embora. Que tempo difícil Davi estava vivendo. Que tempo difícil você está vivendo. Davi tinha incertezas. Ele não tinha nem a certeza se no dia seguinte ele estaria vivo. Você tem incertezas. Davi tinha temores. Você tem temores. Davi se preocupava e ficava com o coração aflito. Você também se preocupa e fica com o coração aflito. Você está vendo? Você está passando por problemas. Nós enfrentamos dificuldades que outras pessoas também já enfrentaram. Mas as nossas decisões no meio dos problemas é que vão definir vitória ou derrota, sucesso ou insucesso. Sabe, as nossas decisões no meio dos problemas é que vão definir se nós avançaremos no Senhor rumo à vitória, ou se retrocederemos, ou se nos prostraremos e ficaremos ali chorando, amargurados. A vida não acabou, sabe? Ainda tem muito caminho pela frente para você e eu. Olhando para toda a situação que o mundo está vivendo, alguns chegam ao ponto de pensar: meu Deus do céu, será que as coisas vão voltar ao normal algum dia? Ei, você não tem que se preocupar com o dia de amanhã de modo exagerado. Você precisa confiar naquele que Davi confiou. Eu louvarei ao Senhor todo o tempo. Eu louvarei ao Senhor todo o tempo. Ele confiava no Senhor dele, mesmo nos momentos mais difíceis, nos dias mais difíceis, nos sofrimentos mais crônicos e agudos, ele permanecia confiando no Senhor. Louvar a Deus quando tudo está tranquilo, tudo está bem, é tão fácil. Nós não provamos nada para ninguém, nem para Deus, nem para o homem, nem para nós, louvando a Deus quando tudo está bem.
Mas quando tudo está de cabeça para baixo, e você permanece sendo um adorador, quando tudo está de cabeça para baixo, você continua bendizendo o nome do Senhor, aí então, você está provando: o meu Senhor não depende da minha adoração baseada nas circunstâncias. Ele não precisa ficar esperando e resolvendo os problemas para que eu possa o adorar. Eu o adorarei independente das circunstâncias. Quando estiver tudo bem, eu o adorarei. Mesmo estando tudo mal, eu o adorarei. Eu bendirei o nome do Senhor. Sabe, a forma de nós não ficarmos deprimidos, a forma de nós não ficarmos tristes, abatidos, amuados, é lembrando do que o Senhor já fez por nós. Sabe, você quer bendizer o nome do Senhor? Basta você se lembrar. Você já parou para contar o testemunho da sua vida para alguém? Você está um dia não muito bom e de repente você para conversar com alguém e começa a contar a sua história. E aí você conta quantos problemas você já viveu, como Deus te livrou. Você conta do perdão de Deus sobre a sua vida. Você começa a falar do que Deus já fez. Quando você termina aquela conversa, meu irmão, seu coração está cheio de alegria. E você se levanta daquela conversa com um sentimento assim: glória a Deus, olha, eu não cheguei ao fim. Na verdade, tem muito caminho pela frente. Tantas vezes na minha vida eu pensei que o fim tinha chegado, e depois, olha onde eu me encontro. Nunca existirá um fim para os filhos de Deus, para os eleitos do Senhor. Sempre haverá um novo começo, sempre haverá uma nova chance, sempre haverá um novo tempo, sempre haverá uma nova estação. Não tem fim para aqueles que são infinitos. Nós somos imortais. Mesmo que a nossa carne pereça, nosso espírito vive no Senhor. A palavra de Deus diz que o corpo pode ir para o pó, mas o espírito volta para Deus, para o Senhor, para aquele que o criou. Nós somos imortais, acredite nisso. Então não há fim para nós. A troca de fase. Não há fim para nós. Há um novo level. Não há fim para nós. Há um upgrade de Deus na nossa vida. Não há fim para nós. Há uma nova história para começar. Não há fim para nós. Há um novo jeito de Deus nos conduzir. Não há fim para nós. Há um caminho novo e glorioso para nós trilharmos. Não há fim para nós. Há uma eternidade de glória na presença do Santo dos Santos. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Davi entendia isso. Davi entendeu isso. Por isso ele dizia: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Está difícil? Louve ao Senhor, e você vai ver os seus fardos sendo trocados pelos fardos leves e suaves do Senhor. Está difícil? Louve ao Senhor, bendiga o nome dEle, conte os feitos que Ele já realizou na sua vida, e você sentirá o alívio de Deus. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer trocar os seus fardos pesados pelo fardo suave, leve do Senhor, pelo jugo suave dele? Ei, lembre-se do que Ele já fez por você. Quantos livramentos, quantas vezes você chegou à beira da morte e Deus te livrou, quantas vezes você tropeçou e Deus te perdoou, quantas vezes Ele estendeu a mão para você quando você estava afundando no mar da vida, quantas vezes Ele tocou em você e você viu a glória dEle, quantas vezes você olhou para os problemas e Ele se pôs diante de você e mostrou a glória dEle, trazendo uma solução inesperada. O nosso Senhor permanece vivo e reinando pelos séculos dos séculos. Ele não muda. Louvando apesar de dias difíceis, permanecemos louvando. Apesar de temores, permanecemos louvando. Apesar de preocupações, permanecemos louvando. Apesar de perdas, permanecemos louvando.
Apesar das dificuldades da vida, permanecemos louvando. Apesar dos pesares, permanecemos louvando. Apesar de tudo, permanecemos louvando o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu falo de louvando apesar de problemas e dificuldades, eu me lembro de Jó. Queridos, o capítulo 1 do livro de Jó mostra uma das, talvez, as coisas mais difíceis de se viver, todas agrupadas e reunidas, compiladas num mesmo momento da vida, foi o que Jó viveu. O capítulo 1, no verso 13, fala sobre as aflições e a paciência de Jó. E veja, verso 13 diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, presta atenção, de repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Aí no verso 16, diz assim: falava ainda este, enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, Jó, meu senhor, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, 2 servos estavam na presença de Jó, contando desgraça. Enquanto esses ainda estavam ali, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, Senhor. Deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também este ainda falava, quando veio o outro. Meu Deus, não vai parar mais a desgraça. Imagina Jó nesse momento. Meu Deus do céu. Imagina Jó. Peraí, como é que é? Não, peraí. O que você está dizendo? Daqui a pouco chega outro: Senhor, deram sobre nós os sabeus e tomaram as ovelhas e mataram todos os servos a fio da espada. Eu fui o único que escapei. Peraí. O que não, Senhor? Veio fogo do céu. Peraí, meu Deus do céu, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso, Deus? Por que o Senhor está permitindo isso, Senhor? Verso 18: também este falava ainda quando veio outro e disse. E agora, é difícil perder tudo que você tem, perder os seus bens, é difícil perder as suas propriedades, é muito difícil, é muito doloroso você perder aquilo que você construiu com tanto suor, com tanto esforço, tanta dedicação. Vir alguém roubar, vir alguém e tomar aquilo que você trabalhou tanto para ter, é muito difícil. Morrer, pessoas que você ama, pessoas que convivem com você, que estão no seu convívio pessoal, é muito difícil. Mas aí vem uma facada no peito, uma pedrada na vida de Jó. Porque o verso 18 diz: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos. Aí eu imagino Jó já dizendo: não, peraí, não, os meus filhos não, por favor, não me fala nada, os meus filhos não. E ele diz: Senhor, estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para trazer a notícia. Irmãos, depois de tanta desgraça, imagina a dor no coração de Jó, quando entes queridos nossos morrem de velhice, morrem de causas naturais. O tempo passou, a pessoa viveu a vida, nós já sentimos uma dor absurda,
extraordinária. Agora pensa, você que é pai, que é mãe, o seu filho morrer. Pensa você que tem vários filhos, todos morrerem no mesmo dia. A perda de um filho já deve trazer uma dor incomensurável, eu não consigo nem imaginar, meu Deus do céu. Agora pensa perder todos os filhos de uma única vez. 7 filhos e 3 filhas, todos mortos, os filhos de Jó, as filhas de Jó, todos mortos de uma única vez. Com todas essas desgraças, a perda dos bens, a morte dos seus servos, a morte dos seus filhos, com toda a dor que Jó estava sentindo. O verso 20 nos ensina uma lição que não é fácil para ninguém colocar em prática. Mas o verso 20 nos ensina a seguinte lição, diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Meu Deus, apesar de toda essa situação, Jó continuou adorando ao Senhor. Adorando apesar de toda essa dor, foi o que ele se manteve fazendo. Quais são as dores que têm cercado você? Quais são os medos que têm cercado você? Quais são os inimigos que têm se levantado contra você? Alguns lutam contra o inimigo chamado depressão, ansiedade, pânico. Outros lutam contra o inimigo chamado, medo, pavor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, outros lutam contra o inimigo chamado doença, enfermidade. Tem pessoas que estão diante dessa transmissão que há anos vem lutando contra uma doença. Você sabe disso. Eu sei, você sabe. Anos lutando. Um inimigo que se levanta contra você, um espinho na carne. Mas o que você e o que cada um de nós estamos fazendo em meio às dores da vida? Porque Davi, ele declara: bendirei o Senhor o tempo todo. Tempo bom, tempo ruim, bendirei ao Senhor. O sol da glória de Deus está manifesto na minha vida, bendirei ao Senhor. As nuvens densas de provação, as trevas escuras e tenebrosas dos dias maus estão me circundando, mas eu permanecerei louvando ao Senhor. Tudo desmoronou ao seu redor. Casamento acabou, família foi embora. Tudo desmoronou ao seu redor. Você perdeu pessoas amadas, pessoas queridas. Tudo desmoronou ao seu redor. Porta de emprego foi fechada. Você está desempregado, não sabe o que fazer. Tudo desmoronou ao seu redor. Qual é a decisão que você toma? Deus colocou alguns diante dessa transmissão nessa noite. E há uma pessoa diante de nós, diante dessa transmissão, diante do Espírito Santo de Deus nessa noite, que estava pensando em tirar sua própria vida. O desespero já havia tomado conta de você. Você já não sabia mais o que fazer. E você veio participar desse culto aqui de modo súbito, com o coração angustiado. Mas Deus manda dizer para você: isso não resolverá o seu problema. O que resolverá o seu problema é: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregue a sua vida a Jesus, não tire a sua vida, entregue a ela ao Senhor, que foi o Senhor de Davi, que é o Senhor de cada um de nós, que é o teu Senhor. Entregue a tua vida a Ele. Não, nada vai mudar, nada vai resolver. Não, mas pelo menos a minha dor vai acabar. Não. Uma dor eterna começará a partir desse momento em que você tirar a sua vida. Mas nessa noite há salvação, nessa noite há livramento. Deus está recolhendo as suas lágrimas, Ele está enxugando o seu pranto, Ele entende a dor do seu coração, Ele entende o quanto o seu coração está sofrendo, e Ele diz para você: eu sei bem o que é sentir dores,
o que é perder pessoas amadas. Eu sei bem o que é ver tudo se fechando ao meu redor, todas as portas. Eu sei o que é estar num nível de agonia e sofrimento quase insuportável. Eu sei, mas não, você pode suportar, porque eu venci o mundo e eu estou aqui. Eu coloquei você diante dessa transmissão, diz o Senhor, porque para que você saiba que eu sou o Senhor da tua vida. Eu vou te ajudar. Eu não desisti de você, mesmo quando você desistiu de mim, mesmo quando você me abandonou. Eu não me esqueci de você. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Oh, você tem noção do quanto o Senhor te ama? Você tem noção do quanto Ele te ama? Nós precisamos compreender o que Jó fez no verso 20. Se levantou, rasgou as suas vestes, ou seja, ele expressou a dor, ele expressou o sentimento, ele chorou, ele expressou, sabe, toda a dor do coração dele. Ele raspou a cabeça dele, ele se lançou na terra, caiu ao chão. Só que ele não caiu ali, ficou prostrado, chorando, sofrendo, ali angustiado. Não tem mais nada, eu perdi tudo, eu perdi meus filhos, eu perdi tudo. Não. Ele caiu no chão, se prostrou e adorou ao Senhor. O lugar de sofrimento de Jó se tornou a base do trono de Deus. Aleluia. O lugar de sofrimento de Jó se tornou a base do trono de Deus. Porque o lugar onde nós nos prostramos para chorar e adorar ao Senhor é o lugar onde Deus é adorado e bendito. É o lugar onde Deus é exaltado. O lugar do sofrimento de Jó se tornou a base do trono de Deus. Ele não ficou prostrado na cinza, no pó, sofrendo, chorando. Não, ele caiu ali. Ele se prostrou e adorou a Deus. A adoração muda todo nível de circunstância diversa que nós podemos viver em nossa vida. O texto bíblico no verso 21 diz: olha quais foram as palavras de Jó em sua oração. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perdeu tudo. Ele perdeu as pessoas que ele mais amava. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele não perdeu o que é mais importante para a vida de todo ser humano. Ele não perdeu a fé no Senhor, o Deus Altíssimo. Veja, ele diz, ele declara, só nesse verso 21, ele declara por 3 vezes o nome do Senhor. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó estava declarando com essa oração de dor e de sofrimento? Ele estava declarando: Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Independente das circunstâncias, Deus é perfeito. Você já aprendeu aqui, você já foi ensinado. Não é possível que sua mente está vagando e você não entendeu nada ainda. O número da perfeição não é o número 7, o número da perfeição é o número 3. Se 7 fosse o número da perfeição, como o costume popular diz, Deus não seria 3, Deus seria 7. E você há de concordar comigo que Deus é perfeito, e Ele não é 7 em 1, Ele é 3 em 1. Você já aprendeu, já te foi ensinado aqui que o número 7 é o número da plenitude. Ao final da obra de Deus construindo a terra, no 7º dia, Ele descansou de toda a sua obra. E descansou, na língua hebraica ali, poderia ser transliterada por: Ele parou para observar toda a sua obra. E Ele viu que era muito bom o que foi feito. No 7º dia, a obra estava plena, completa, pronta. Agora, Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo.
E Jó declara aqui por 3 vezes: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus é perfeito, mesmo no meio dos defeitos, dos meus defeitos, Deus é perfeito. Mesmo no meio dos defeitos da minha vida, Deus permanece sendo perfeito. Mesmo no meio dos defeitos da minha história, Deus permanece sendo perfeito. Deus não muda, Ele é perfeito eternamente. Pastor, mas como aceitar que Deus está sendo perfeito no que Ele tem feito por mim, no meio de tanto sofrimento, de tanta tristeza, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha, pastor. Deus, talvez você não entenda, e você tem ouvido isso aqui, você que é membro da Livres tem ouvido vez após vez nos últimos cultos. Deus é Pai. E como Pai, Ele não espera que você entenda tudo o que Ele faz. Ele só espera que você confie nele, que você acredite que o que Ele está fazendo é bom para você. Não é bom, eu não quero esse bem, eu queria outra forma, eu queria que Deus fizesse algo diferente, eu queria que fosse tudo de outro jeito. Lembra do que foi dito aqui? Não há fim para os filhos de Deus, há um novo começo. Não há fim para os filhos de Deus, há uma nova história. Não há fim para os filhos de Deus, há um novo nível. Não há fim para os filhos de Deus, há o se aproximar mais do Pai. O pródigo só voltou para casa quando passou muita fome no país onde estava, depois de desperdiçar tudo que tinha, e de passar muita fome, de sentir vontade até de comer a comida dos porcos. Ele se lembrou que tinha um pai, e que o pai dele era misericordioso, e se lembrou que havia comida na casa do pai, que até os servos eram melhores tratados do que ele estava sendo. Eu voltarei para o meu pai, e eu direi para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um de seus empregados. E ele se levantou e foi em direção ao pai. E quando o pai o viu, o pai correu na direção do filho, pulou no pescoço dele, o abraçou e beijou, e disse: meu filho, você estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E ele disse para os empregados: preparem o novilho cevado, tragam um anel para pôr no dedo dele, traga sandálias para pôr nos pés, traga vestes novas. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O sofrimento do pródigo o aproximou de Deus. Qualquer nível de sofrimento que você e eu vivamos, devemos utilizar como instrumento de proximidade, como um trampolim para nos aproximar mais de Deus, como uma ponte entre nossa vida atual, a nossa situação, e uma vida de maior intimidade e comunhão com Deus. O verso 22 de Jó capítulo 1 encerra dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não ficou acusando Deus, falando: foi Deus quem fez isso, Deus podia ter feito algo diferente, por que Deus você fez desse jeito? Não, ele não fez nada disso. Ele não entendeu por que Deus permitiu tudo aquilo, sendo ele um homem sincero, como o próprio Deus diz, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se apartava do mal. Sendo esse homem, não tinha como Jó entender o porquê Deus permitiu tudo aquilo. Mas Jó não ficou questionando a Deus, culpando a Deus e dizendo: o Senhor fez isso comigo, eu te adorei, eu te servi e o Senhor fez isso comigo. Não. Jó se prostrou e adorou ao Senhor e se aproximou ainda mais de Deus. Davi não virou para Deus no momento da maior crise dele, da maior dificuldade, e falou: o Senhor permitiu isso, por que o Senhor me permitiu passar por essa humilhação diante dos inimigos do Senhor? Os filisteus são teus inimigos e o Senhor me permitiu passar por essa humilhação. Não, Davi não disse isso. Davi disse: eu em todo tempo bendirei o nome do Senhor e o louvarei sem cessar. Pega todo esse nível de luta, de sofrimento, de dificuldade que você tem vivido e coloca diante do Senhor nesse momento.
Faça desse culto, faça desse ambiente, faça desse local espiritual que você se encontra a base do trono de Deus. E chore aos pés dele nessa noite. Chorar no seu travesseiro não vai mudar nada. Chorar nos ombros de outras pessoas não vai mudar nada. Mas chorar aos pés do Senhor pode mudar completamente a minha e a sua vida. Todos nós sabemos o que Deus fez na vida de Jó. Restaurou a vida dele, restaurou a sorte dele. Deus deu para Jó tudo em dobro. A única coisa que Deus não deu em dobro para Jó, sabe o que foi? A única coisa que Deus não deu em dobro. Deus deu camelos em dobro, ovelhas em dobro, bois em dobro, servos em dobro, dinheiro em dobro. Deus deu tudo em dobro para Jó. A única coisa que Deus não deu em dobro para Jó foram os filhos. Nasceram-lhe novamente 7 filhos e 3 filhas. Deus não deu para Jó 20 filhos dessa segunda vez, não. Deus deu novamente 10 filhos para Jó. Sabe por que isso? Preste atenção nisso. Porque para Deus, a morte nessa vida não é uma morte eterna. Há um novo tempo, há uma nova história, há uma nova fase em que nós viveremos juntos na eternidade. Alguns podem pensar que Deus não deu, e até falei isso aqui, Deus não deu em dobro filhos a Jó. Mas Deus não deu 20 filhos, porque Jó tinha 10 lá na eternidade, o aguardando. E Deus deu mais 10 aqui. Tudo que Jó teve, ele teve em dobro das mãos do Senhor. Jó, os animais você perdeu, eu te dou em dobro. Jó, os servos você perdeu, eu te dou em dobro. Jó, os filhos você não perdeu, eu vou te dar a mesma quantidade. Mas quando você chegar aqui na eternidade, meu amigo, você terá 20 filhos ao seu redor, e você verá a plenitude da minha glória em toda a sua existência. Jó, você pode não entender agora, Jó, o sofrimento pode estar corroendo você por dentro, Jó, mas Jó, um dia você entenderá tudo que eu, o seu pai, estou fazendo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai nesse momento. Pai Santo, diante do Senhor estão filhos e filhas. Senhor, homens e mulheres com o coração quebrantado, pessoas feridas, pessoas, Deus amado, com o coração tão dolorido, Deus, por perdas, por dificuldades, por sofrimentos. Oh Senhor, toma essa mãe que perdeu a sua filha. Toma, Senhor amado, essa filha que perdeu o seu pai. Toma, Senhor, por tuas mãos, Senhor. Pai, filhos e filhas que estão diante dessa transmissão, que estão se sentindo como Jó, parece que o mundo desmoronou sobre eles. Senhor, tem misericórdia dos seus filhos e filhas. Abraça-os nessa noite, Pai. Não permita que eles sejam abalados pelas circunstâncias da vida. Não permita, Senhor, que eles deixem de ser adoradores. Não permita, Senhor, que eles se afastem da Tua presença por causa do sofrimento. Mas que todo nível de luta, de vitória, de sofrimento e de conquista sempre nos aproximem de Ti. É o pedido que Te fazemos. Em o nome do Teu Filho Jesus. Fortalece esse coração cansado. Fortalece essa alma batida, Senhor. Fortalece esse filho, essa filha que está tão sofrido nesse momento. Restaura a família destruída. Restaura o casamento que se desfez. Restaura, Pai, a alegria daqueles que perderam os seus entes queridos. Restaura, Senhor, as forças daqueles que já não têm mais nenhum vigor. Abre as portas para os que estão desesperados e acreditando que não tem mais solução. Senhor, dá vida a essa vida que pensou em se perder. A vida que vem de Deus. A vida que vem de Deus por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Dá vida a essa pessoa, Pai. Toca nela agora, Senhor. Senhor, Espírito Santo, toca nela agora nesse momento.
para que ela sinta o teu abraço, para que ela sinta a tua presença, Senhor, de uma forma como ela nunca sentiu antes, que ela sinta que o Senhor está com ela nesse momento, e que essa pessoa veja o tão grande amor que o Senhor tem por ela, ao ponto de fazer tudo nessa noite, para mostrar o teu amor. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor amado, porque a corda se rompeu, o laço foi cortado. Obrigado, Senhor, porque a cova foi fechada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos problemas que enfrentamos. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que tivemos. Obrigado, Senhor, pelas conquistas que vivemos. Obrigado, Senhor, pelas derrotas que enfrentamos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor permanece sendo nosso Senhor, independente das circunstâncias. Nós te louvaremos, permaneceremos louvando, apesar de todas as circunstâncias. Obrigado, Pai. Coloque a mão sobre o seu peito nesse momento e diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Me ajuda, Senhor, a cumprir o teu propósito, mesmo sem entender. Me ajuda, Senhor, a continuar confiando em Ti. Diga assim: perdoa-me, Deus, pelas minhas dúvidas, e me ajuda, Senhor, a viver o Teu propósito. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda ao Rei dos Reis. Aplauda ao Senhor dos Senhores. Aplauda aquele que não desistiu de nós, não desistiu de você. Isso, louve a Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Lembrando a você, o telefone de contato da nossa igreja, o WhatsApp da nossa igreja está sendo colocado aqui. Pediu o Carlos, coloca pra gente aqui, por favor, Carlos, telefone de WhatsApp. Você que estava passando por um período de grande aflição no seu coração e ouviu essa palavra, Deus falou com você. Você que estava pensando em tirar a sua vida, e mesmo você que não chegou ao ponto de pensar nisso, mas estava com tanta aflição, e Deus falou com você nessa noite através dessa palavra, e a sua vida foi fortalecida, e você está com a sua fé renovada. Entre em contato por esse telefone. Um de nossos obreiros da nossa equipe vai estar respondendo você assim que possível, ou eu mesmo estarei respondendo. E eu quero conversar com você, eu quero orar com você, orar por você. E você pode encontrar aqui na Livres em Cristo um refúgio, um abrigo, uma igreja que se preocupa com você. Tenha certeza disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. E lembrem-se, queridos, não tenha medo, tenha fé.